Experimentar a presença do Espírito Santo é uma realidade profundamente transformadora e acessível a todos aqueles que desejam uma vida enraizada na fé. A presença do Espírito Santo não é uma teoria abstrata ou um conceito distante, mas sim uma experiência concreta e pessoal, que transforma o interior do ser humano, iluminando suas escolhas, fortalecendo sua vontade e enchendo sua alma de paz e consolo. Para que isso aconteça, é necessário abrir o coração com docilidade, perseverar na oração em espírito e cultivar uma vida de intimidade com Deus. O primeiro passo para experimentar a presença do Espírito Santo é o desejo sincero. Deus respeita a liberdade de cada pessoa e não força sua presença. O Espírito Santo se revela àqueles que o buscam com humildade e verdade. A Sagrada Escritura nos ensina que Deus derrama seu Espírito sobre os que lhe pedem. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 13. Este pedido, porém, não deve ser superficial ou apressado, mas fruto de um coração sedento pela presença divina. A oração em espírito é essencial nesse caminho. Trata-se de uma oração que ultrapassa as palavras, que se eleva da alma em comunhão com Deus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. São Paulo, em sua carta aos Romanos, afirma que o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Este tipo de oração nos coloca em profunda sintonia com Deus e nos permite experimentar sua ação silenciosa e transformadora. A vivência dos sacramentos é outro meio poderoso de abrir-se à presença do Espírito Santo. O batismo nos torna templos do Espírito. A confirmação, ou crisma, fortalece em nós os dons espirituais. A Eucaristia nos une a Cristo de forma íntima e renovadora. Cada sacramento é uma porta pela qual o Espírito Santo age em nossa alma, santificando-nos e tornando-nos mais semelhantes ao Cristo. Além disso, a escuta da palavra de Deus com o coração aberto é fundamental. A Bíblia, inspirada pelo próprio Espírito, é uma fonte inesgotável de luz e direção. Ao meditar nas Escrituras, o fiel experimenta a presença divina que consola, instrui e exorta. O Espírito Santo fala através da palavra, despertando no coração a fé, o arrependimento e o amor verdadeiro. Outro elemento indispensável é o silêncio interior. Em meio ao barulho do mundo e às distrações cotidianas, o Espírito Santo se manifesta de forma serena, no recolhimento da alma que escuta. O profeta Elias não encontrou Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas na brisa suave. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 a 12. Assim também é com o Espírito Santo. Sua presença é percebida por aqueles que cultivam a escuta atenta e o silêncio fecundo. A perseverança é uma virtude necessária para quem deseja experimentar, de modo duradouro, a presença do Espírito Santo. Nem sempre os frutos dessa presença são imediatos ou visíveis aos olhos humanos. Muitas vezes, o Espírito age no mais profundo da alma, de forma silenciosa e constante, gerando frutos de paz, alegria, paciência e bondade, como nos ensina São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Por isso, é preciso continuar buscando, mesmo quando não se sente nada de extraordinário, confiando que o Espírito Santo age além das emoções. O amor concreto ao próximo é também um sinal claro da presença do Espírito. Onde há caridade verdadeira, ali está Deus. Ao amar, perdoar, servir e acolher, o cristão torna-se instrumento do Espírito. É nesse serviço humilde e desinteressado que muitos, mesmo sem perceber, são guiados e impulsionados por ele. A presença do Espírito Santo não se reduz a experiências místicas ou sentimentos elevados, mas se revela com força na prática do amor. A comunidade cristã é um ambiente privilegiado para experimentar essa presença. Quando os fiéis se reúnem para orar, partilhar a palavra, celebrar os sacramentos e viver a fraternidade, o Espírito Santo se manifesta com abundância. O livro dos Atos dos Apóstolos está repleto de passagens em que a ação do Espírito se dá em comunidade, fortalecendo a unidade e enviando os discípulos à missão. Jesus prometeu que estaria presente onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome. Evangelho segundo São Mateus,
capítulo 18, versículo 20. E essa promessa se cumpre, de maneira especial, na ação do Espírito. A formação contínua na fé, por meio da leitura de bons livros espirituais, do estudo do Catecismo da Igreja Católica e do aprofundamento nos documentos da Igreja, também favorece a ação do Espírito. O Espírito Santo é o mestre interior que conduz à verdade plena, mas é necessário alimentar a mente com a verdade revelada para que ele possa iluminar e fecundar esse conhecimento. A fé busca compreender, e quanto mais se conhece a Deus, mais o coração se abre para amá-lo e acolher sua presença. Por fim, a entrega total da vida a Deus é o ponto culminante da experiência com o Espírito Santo. A alma que se abandona inteiramente nas mãos do Senhor, renunciando ao pecado e aos falsos apoios, torna-se morada viva do Espírito. Esta entrega não é fácil, mas é libertadora. É um ato de confiança absoluta, de quem reconhece que só Deus é suficiente. Como Maria, a cheia do Espírito, é preciso dizer: eis aqui a serva do Senhor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 38, e permitir que o Espírito haja livremente. Experimentar a presença do Espírito Santo é um caminho de fé, oração em espírito, silêncio, caridade, perseverança e entrega. Ele é o Consolador prometido, o amor do Pai e do Filho, o fogo que purifica e a luz que guia. Que cada cristão abra seu coração com docilidade, desejando com sinceridade esta presença, e verá sua vida transformada pela força do Espírito de Deus.